Bem, pessoal, vamos dar início a mais um encontro hoje, função afim. A função afim ou função do primeiro grau. Olha, a forma dela, o formato dela é aqui, ó, f de x igual a x mais b. É o modelo, é como ela se apresenta. Onde aparecer esse f de x, isso aqui é a mesma coisa que y. Y é igual a x mais b. Olha, esse A, ele é chamado de coeficiente angular. É o A. Ele é o coeficiente angular. E o B, ele é chamado de coeficiente linear. O que é isso? A gente vai entender logo mais que o gráfico de uma função afim, ou função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Esse gráfico, vou colocar aqui o eixo dos y e um eixo dos x. Aqui o eixo dos y e o eixo dos x. Temos aqui, ó, y, x e y, x. Esse coeficiente angular, esse A, quando ele é maior do que zero, a função é uma função crescente. O gráfico ele vai estar assim, ó. É uma reta e está crescente. Certo? Quanto mais você aumenta os valores de x, mais o y cresce. Olha, um x, por exemplo, bem aqui, um x1. Um x1 aqui, ó. O y correspondente a ele é esse, y1. Se eu aumentar o valor do x para um x2, o y correspondente a ele, ó, vai ser maior. Olha, y2 cresceu. Quanto mais eu aumentar o valor de x, mais o y aumenta. Essa é uma função crescente. Isso vai acontecer toda vez que o coeficiente angular, o A, for positivo, for maior do que zero. Aqui, ó, quando o coeficiente angular, quando o A for negativo, quando ele for menor do que zero, a função é decrescente. Olha, um x1 bem aqui, ó. Quem é o correspondente y dele? Lá em cima, y1. Aí eu vou aumentar o x1 para um x2 para cá. Quem é o correspondente? y2. Olha, quanto mais eu aumento o x, mais o y diminui, mas ele decresce. É uma função decrescente. Visualmente, quando eu olho para o coeficiente angular da função, eu sei se é uma função crescente ou decrescente. Por exemplo, y igual a 2x mais 7. Essa função, eu vou chamar para ela aqui de y. Ela é crescente ou decrescente? Fala aí para mim. Abra o seu áudio e me conta. Crescente ou decrescente? Veja, o A não é maior do que zero? Se o A é maior do que zero, a função é uma função crescente. O gráfico vai estar assim ou o gráfico vai estar desse jeito? Assim ou desse jeito? Isso é uma pergunta. Vai estar em amarelo, que ele é crescente. Beleza, assim, top. É crescente. É crescente. E vai ser crescente porque o A é maior do que zero, ele é positivo. E quem é o 7? O 7 é o coeficiente linear, é o B. Ele é exatamente a ordenada do ponto, o y do ponto, onde essa reta, onde esse gráfico toca o eixo dos y. Esse bem aqui é o 7. É o 7. Pronto. Olha, o coeficiente linear é o ponto onde o gráfico toca o eixo dos y. Esse ponto bem aqui, ó, é o B, ó. Esse ponto bem aqui, ó, é o B. É o coeficiente linear. Esse B é o ponto aqui onde o gráfico toca o eixo dos y.
é ele. Certo? Aqui ele fala o comportamento do gráfico. A maior que zero, função crescente. A menor que zero, decrescente. A igual a zero é uma função constante. A reta é horizontal. É uma reta paralela ao eixo dos y. Então, se eu tenho o eixo aqui, ó, dos y e o eixo dos x, aí eu digo que a minha reta é uma reta do tipo, digamos, y igual a 7. Veja que é y igual a 0 vezes x mais 7. Veja que o coeficiente angular foi 0. É uma reta aqui paralela ao eixo dos x. Ó. Ela é constante. Ó. E o ponto aqui, no caso B, que é o ponto onde o gráfico toca o eixo dos y, é 7. Então, não importa o valor de x, se o x é menos 100, o y é 7. Se o x é 1000, o y é quanto? 7. Se o x é 3, o y é quanto? 7. É uma reta, é uma função, na verdade, aqui, constante. A reta ela vai ser horizontal. Beleza? Até aí tudo bem? Bora logo para essa aqui do Enem, então. Abra o seu livro na página 333, a questão 5. Essa questão eu vou fazer primeiro de um jeito aqui com o que eu expliquei, tá bom? E depois a gente pode avançar e evoluir aí, avançando na teoria. Mas vamos lá. Abrindo no seu livrinho aí, página 333, questão 5. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes, até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, vertical, quantidade de combustível no tanque, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, horizontal, eixo X, distância percorrida aqui em quilômetros. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é uma questão clássica do Enem. Tem muitas questões desse tipo, de função afim, que ele dá uma situação e está pedindo o gráfico para você trabalhar, para você encontrar, melhor dizendo, ele dá o gráfico e pede a função que descreve esse gráfico. Bem, se é uma reta, ele me contou, ó, é um segmento de reta. Isso aqui é uma parte aqui, porque a reta é um conjunto infinito, né? De pontos aqui, no caso, é infinito. Como ele me deu só um pedaço da reta, ele chama de segmento. Ó. Segmento é um pedaço, é uma parte, é uma cota da reta. Bem, se é uma reta, é uma função afim. O gráfico é y igual a x mais b, onde esse a é o coeficiente angular da reta e esse b é o coeficiente linear da reta. Beleza. E ainda assim, pelo formato das alternativas aqui, a gente observa que está tudo nessa forma, ax mais b, que é a função afim. Quando eu olho para esse gráfico e vejo essa reta decrescendo, eu percebo que é uma função decrescente. Se é uma função decrescente, você concorda comigo que o A tem que ser menor do que zero? Sim ou não? Se o A é menor do que zero, olha o A aqui que é positivo, não pode ser essa. Olha aqui o A que é positivo, também não pode ser essa. Porque eu já estou vendo no gráfico que o A é negativo, é menor do que zero. Bem, eu sei que o ponto onde o gráfico toca o eixo dos y, melhor, o y do ponto, a ordenada do ponto onde o gráfico toca o eixo dos y é o B.
É o B. É isso aqui, ó. E quanto é que tem que ser esse B? 50. Aí eu olho nas alternativas. Quem é? Tá bem aqui ele, ó. 50. Aqui é negativo, beleza. Aqui é negativo, beleza. E aqui também. Isso aqui estava fora porque era positivo. E eu estou vendo que é uma função decrescente. Então, o A tem que ser negativo. Depois, eu sei, na teoria, que o coeficiente linear é a ordenada do ponto onde o gráfico toca o eixo dos y. E eu estou vendo, tá aqui, ó, 50, 50. Então, acabou a questão. Nosso gabarito aqui é quem, ó? Letra B. Matou. Uma questão como essa, grande, sofisticada, mas o Enem entregou muito. Ele deu o texto aqui, ainda deu a figura. Quando ele deu essa figura, tu já viu. Primeiro, é decrescente. O A é negativo. Depois ele te deu o B, que é o ponto onde o gráfico toca o eixo dos Y. Acabou a questão. Matou. Aí, olha, essa vai em frente e segue para outra. Certo? Mas, olha, você sabe que a função ela é assim. Y igual a x mais b. Então, o y é igual a x mais o b, você já sabe, é 50. 50. Aí eu vou substituir esse ponto aqui. Que ponto é esse? Esse ponto ele não faz parte desse gráfico. O x é 500 e o y é quanto? 0. É um par ordenado esse ponto. É primeiro o x e depois o y. É um par ordenado, é um par organizado. E eu já estou resolvendo a questão de outro jeito. Eu quis garantir aqui sem necessidade. A questão já está morta faz tempo. Mas vamos lá. Quando o x é zero, perdão, quando o y é zero, ó, quando o y é zero, quando esse y é zero, aí eu vou ter aqui o a, o x é quanto? Ó? 500. Quando o y é zero, o x é 500. Aí mais 50, ó. Mais 50. Eu vou pegar esse mais 50, que era o B, e vou levar lá para o primeiro membro. Fica menos 50. E esse 500, que está multiplicando o A, eu vou passar dividindo. Vai ficar o A, e esse 500 aqui vem dividindo. Bem, aqui acabou. Quando eu dividir isso, vou logo simplificar esse zero aqui, esse zero aqui. Ficou menos. Vou dividir por 5, que dá 1. E vou dividir o 50 por 5, que dá 10. Menos 1/10 é o A. Então, quem é a minha função? Ela é y igual a x mais 50. Então, o y é igual. Quem é o A? O A é menos 1/10. Então, menos 1/10 de x mais 50. Aí está. Ó, letra B. Bem aqui tem um 1. Tá menos x. Isso aqui é desse jeito, ó. É menos 1x, ó. Esse 1 está aqui, mas não precisa aparecer. E aí, tudo bem? Deu certo? Deu para entender? Facinho, tranquilo? Dessa forma como o senhor explicou, pareceu bem mais fácil, porque de início estava um pouco complicado para entender, mas depois que você explicou, traduziu tudo. Beleza. Então pronto, então ótimo. Vamos em frente.
Você fala que essa segunda forma ficou mais fácil? É isso? Eu digo que de início eu não tinha entendido muito bem porque tinha ficado assim, né? Tinha sido a B a alternativa certa. Mas aí depois que você me explicou o porquê, aí ficou mais fácil de entender. Sim, correto. Top. Vamos lá. Olha, página 332, a questão 1. Para ver aqui. Um professor pediu aos seus alunos que esboçassem um gráfico representando a relação entre metro cúbico e litro. Essa relação entre metro cúbico e litro, a gente viu lá no sistema métrico decimal, né? Ó, 1 metro cúbico de volume equivale a 1.000 litros de capacidade. Utilizando um software. Pediu ainda que representassem graficamente os pontos correspondentes às transformações de 0 metro cúbico, 2 metros cúbicos, 4 metros cúbicos em litro. Ele quer transformar esses metros cúbicos em litro. O professor recebeu de 5 alunos os seguintes gráficos. O gráfico que melhor representa o esboço da transformação de metro cúbico para litro. É o que ele quer. Metro cúbico para litro. De metro cúbico para litro. Olha esse gráfico aqui. Ó. Quando eu sei que 1 metro cúbico são 1.000 litros. Olha o aluno 5. Ó, 0 metros cúbicos. 0 litros. 2 metros cúbicos. Ó. Se 1 metro cúbico são 1.000 litros, 2 metros cúbicos, 2.000 litros. 4 metros cúbicos, 4.000 litros. Aqui, ó, ele ainda tentou colocar um 200, aqui não tem nada a ver, porque não é 200 nem 400, e sim 2.000 e 4.000. Aqui ficou 2 para 2. Ele está dizendo que em 2 metros cúbicos cabem 2 litros. Não faz sentido, não é isso aqui? Bem pouquinho, porque esse 2 metros cúbicos que ele fala aqui cabem bem mais. 1 metro cúbico cabe em 1.000 litros, não é isso? Aqui também as outras relações não fazem sentido. Então, nosso gabarito aqui, ó, letra E. Beleza? Facinho essa aí, de boa? Diz aí para mim. O que você achou? Vocês esqueceram que eu não estou vendo vocês, né? Eu li aqui o tranquilo. Vamos lá, vamos em frente. Questão 2. Questão 2, vamos lá. Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento da produtividade. Porém, um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produtor associado ao baixo preço de venda do produto. Em média, um produtor gastava R$ 1.200 por hectare plantado. Uma informação importante. Ele gastava R$ 1.200 por hectare plantado. E vendia por R$ 50 cada saca de 60 quilos. Ele vendia aqui por R$ 50. Vendia.
por R$ 50 cada saca de 60 quilos. Ciente desses valores, um produtor pôde, em certo ano, determinar uma relação do lucro L que obteve em função das sacas de 60 quilos vendidas. As sacas, cada saca tem a massa de 60 quilogramas. Então, ele conseguiu determinar uma relação do lucro L que obteve em função das sacas de 60 quilos vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, na qual colheu X sacas. Ele colheu X sacas de 60 quilos e todas foram vendidas. Qual é a expressão que determinou o lucro L em função de X obtido por esse produtor nesse ano? Então, como é que eu vou obter um lucro? O lucro, vou escrever aqui. O lucro vai ser o quê? Todo o faturamento, né? Menos os custos. Ele vai ter aqui, o lucro dele, L de X, vai ser tudo que ele arrecadar. A empresa, o negócio, só vai atrair dinheiro pelo produto que ela está vendendo. Ele está vendendo sacas de café, né? Ele colheu quantas sacas de café? Colheu X sacas de café. Mas quanto é que ele vendia cada saca de café? Cada saca de café era vendida por R$ 50. Então, esse é o faturamento dele. É R$ 50 vezes cada saca de café que ele vende. Certo? Café não. Do nada eu mudei aqui para café. É soja. Né? Por isso que a matemática fica difícil, mudando aí de soja para café do nada, não é? Então, o alvo é aqui, o faturamento. X sacas de soja, que ele vende cada saca a R$ 50. Bem, daqui ele vai tirar o custo. O custo do aluguel, o custo do funcionário, o custo do imposto, o custo da matéria-prima, o custo da energia elétrica, o custo do funcionário, o custo de tudo. Né? E ele fala que, em média, um produtor gastava R$ 1.200 por hectare plantado. R$ 1.200 por hectare plantado. Ah, professor, então esse custo vai ser 1.200? Custa 1.200, professor, matou. Letra A, professor. Calma. Olha o que ele nem faz, tá vendo aqui? Ele quer te pegar aqui. Já entendeu que o faturamento é 50x, menos o custo, que é 1.200, mas é 1.200 por hectare. E quantos hectares ele plantou? Ele plantou 10 hectares. Então, é 1.200 vezes 10. Então, não é nada disso aqui, né? O lucro L de X vai ser igual a 50x menos esse produto aqui deu 12 mil. Nosso gabarito, agora sim, letra B. Mas tu vê que um deslize aqui está igual. Não, aqui, na verdade, tem mais, não está igual, não, né? Está tudo certo. Então, veja que um deslize aqui é fatal, né? Fatal. Tranquilo? E essa aí deu para compreender? Legal, facinho, tranquilo, de boa? Isso. Vamos em frente, então.
Vamos em frente. Vamos ver o que temos aqui. Ainda Enem 2020. Lá. Página 334, função afim, questão 7. O valor cobrado por uma corrida de táxi é calculado somando-se a bandeirada, um valor fixo que é cobrado em qualquer corrida. Há um valor variável, que depende da distância percorrida. Uma empresa de táxi cobra de bandeirada o valor de R$ 4,50. Beleza, é a parte fixa. Entrou no táxi, já tem ali um valor fixo, R$ 4,50. Para corridas até 200 metros, é cobrado somente a bandeirada. Olha só que informação interessante, ó. Fazer o gráfico aqui, ó. Aqui, reais, né? E aqui a distância percorrida. Né? Colocar aqui os metros. A distância em metros. Ele disse que se for até 200 metros, ele vai cobrar apenas a bandeirada. Para corridas de até 200 metros, é cobrada somente a bandeirada. Então, bem aqui, ó. Opa. Até 200 metros. Aqui, ó, 200. Vai ser um valor fixo, que é R$ 4,50. Então, aqui, olha, de 0 até 200 é uma função constante, né? Uma função constante, bem aqui. Quando eu olho, eu já elimino essa aqui, elimino essa também. E, por enquanto, só. Né? Só. Beleza, porque é uma função constante. Vamos continuar. E para corridas superiores a 200 metros, é cobrado o valor de 0,02 centavos de real aqui, né? Para cada metro adicional percorrido. Então, acima disso, ele vai cobrar 0,02 para cada metro percorrido. Aqui, a gente já vai ter uma função afim, bem aqui, ó. Vamos lá. Para analisar o valor cobrado em real em função da distância percorrida em metro, a empresa elaborou um gráfico com uma simulação para uma distância de 600 metros. O gráfico que representa o valor da corrida em real em função da distância percorrida em metro é... Então, eu vou aumentar aqui só para a gente olhar melhor essa alternativa. Veja que está indo até 600 metros. A gente descartou aqui, ó, porque não tinha a função constante. De 0 até 200 metros, ele paga um valor fixo aqui. Ah, ele andou 10 metros, é R$ 4,50. Andou 100 metros, é R$ 4,50. Até 200 metros, paga R$ 4,50. Aí ele quer saber o valor para 600 metros. Então, 600 metros, ó, bem aqui ele vai estar pagando 8, ele vai estar pagando 12,50. Ou em 600 metros, ele vai estar pagando 16,50. Né? Tudo aqui está batendo, 4,50 até 200, o 4,50 até 200 e o 4,50 até 200. Eu tenho que ver daqui para frente. O 600 vai ser quanto? Eu sei que aqui é o 600. 600. Beleza. Ele me disse que é 0,02 reais, 0,02 reais aqui por cada metro quadrado, perdão, por cada metro percorrido, né? Que excedesse aquele 200 para cada metro adicional percorrido. É quanto para cada metro adicional percorrido? 0,02 reais. Então, acima do 200, quantos metros, só daqui para frente, quantos metros adicionais tem aqui? Se até 200 aqui
e aqui é 600, então só essa parte aqui vai ser 600 menos 200. Você concorda que aqui tem 400 metros? 400 metros. Só que cada metro desse vai ser cobrado 0,02, não é? Reais. Então, quanto vai ser cobrado nesse trecho? Nesse trecho aqui, ó. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 400 é 800, ó. Multiplico normalmente como se não tivesse vírgula. 2 vezes 400 é 800. Mas duas casas decimais, ó. Duas casas decimais. Então, 8. 8 reais. 8 reais que ele vai ter que pagar nesse trecho bem aqui, ó. Bem aqui, ó. 8 reais. Ah, professor, eu já vi a resposta, já sei qual é. É essa bem aqui, professor. 608 reais, bem aqui. Não, né? É claro que não, porque 8 reais é o que é a mais. 8 reais é bem aqui, ó, que é o 8 reais. Porque foi o que foi pago nesse trecho aqui, ó, vai ser devido o 8 reais. Então está em 4,50. Aí eu vou ter que somar aqui com esse 8 reais. Aí eu vou chegar em 12,50. Esse sim, agora sim, é o nosso gabarito. Então, A, B, C, letra D. Letra D. Deu para entender a questão? Diz aí para mim. Beleza. Top. Vamos lá. Vamos em frente então, pessoal. É muito fácil dar aula para vocês. Vocês entendem tudo e rápido. Vamos lá. Página 335, questão 8. Um reservatório de água com capacidade para 20 mil litros encontra-se com 5 mil litros de água no instante t igual a zero. Então, ele tem lá 5 mil litros de água. Ele tem capacidade para 20 mil litros, em que são abertas duas torneiras. Ele tem capacidade para 20 mil litros e tem atualmente lá 5 mil litros de água. No instante inicial, T igual a zero, no início de tudo, em que são abertas duas torneiras. Ó, serão abertas duas torneiras. Isso é muito comum no Enem. Ele vive abrindo e fechando torneira aí nos tanques. Fica ligado aí. A primeira delas é a única pela qual a água entra no reservatório. E ela despeja 10 litros de água por minuto. Então, a primeira torneira despeja 10 litros de água por minuto. Eu vou guardar isso aqui. A primeira torneira, ela enche o tanque, né? Ela enche. Ele fala que a primeira delas é a única maneira pela qual a água entra nesse reservatório. E ela despeja 10 litros por minuto. A segunda é a única maneira de a água sair do reservatório. A razão, a divisão, o quociente entre a quantidade de água que entra, vou colocar aqui, ó, que entra, e a que sai,
essa razão, essa divisão, esse quociente da quantidade de água que entra, da quantidade de água que sai. É igual a 5/4. Veja que eu só estou obedecendo o que ele falou. Ele disse que tem uma torneira que enche 10 litros por minuto, tem uma outra que sai a água, ele esvazia aí esse reservatório, mas não me dá a quantidade dela. Aí, bem aqui, ele me dá uma chance de eu encontrar a quantidade dessa que sai. É a razão, a divisão, o quociente entre a quantidade de água. Olha, entre a quantidade de água que entra e a que sai. Isso é a saída da questão. É a área da questão. Ela está bem aqui. Veja que ele não me entregou de mão beijada a quantidade que sai do reservatório. O Enem faz isso. É um padrão dele. Ele entregou aqui de mão beijada, que ela, a primeira, abastece e enche 10 litros de água por minuto, mas aquela que sai, que vai esvaziar o reservatório, ele não falou. Mas aqui ele me deu condição, ele me deu uma chance de pensar um pouquinho que a razão entre o que entra e o que sai, nessa ordem é igual a quanto? 5/4, ó. Então é igual a 5/4. Olha, mas a que entra, a gente tem. A quantidade que entra é quanto? Ó? 10 litros por minuto. Essa aqui é a que entra, que é 10. Pela quantidade daquela que retira, que sai, qual é a vazão dela? Eu vou escrever aqui, é a que sai. É quanto? Ó? 5/4. Ele fez você montar uma proporção, tá vendo aqui, ó? Quando você multiplicar, ó, 5 vezes a quantidade da que sai. Aqui eu já posso simplificar também. Veja, ó, divido por 5 que dá 1, divido por 5 que dá 2. Uma vez a que sai é igual a 2 vezes 4, 8. Acabou. Ela tira 8 litros por minuto. Saem 8 litros por minuto. Mas bora fazer devagar. 5 vezes a quantidade da vazão aí dessa torneira, desse ralo, sai. 10 vezes 5 é quanto? Perdão, 10 vezes 4 é 40. Então, essa vazão dessa torneira é 40 dividido por 5, que é igual a 8 litros por minuto. 8 litros por minuto. Beleza. Então, eu já descobri. Uma enche 10 litros por minuto e a outra vai esvaziar esse reservatório 8 litros por minuto. Vou chamar aqui de cálculo A. Considere que de T seja a expressão que indica o volume de água em litro contido no reservatório no instante T, dado em minuto, com T variando de 0 a 7.500. A expressão algébrica que de T ele quer a relação aí da vazão, do enchimento ou do esvaziamento desse tanque. Num cálculo B, eu sei o que fica, não sei? O que é que fica no reservatório? Poxa, se tem uma torneira que enche 10 litros por minuto e tem uma outra que esvazia 8 litros por minuto, está ficando nesse reservatório 2 litros por minuto. Então, isso aí, na verdade, que está ficando, isso é o que enche. Está enchendo o quê? 2 litros por minuto. Cálculo C. Então, a equação desse reservatório, da água desse reservatório, em função do tempo T, é que de T igual. Ele não fala que no reservatório já tem uma quantidade inicial lá de
de água, ele disse para a gente que tem 5.000 litros. E esse 5.000, ele está em tudo, ó. Não seria um problema os 5.000 para a gente. Tem lá, 5.000 litros. Aí vai ser mais ou menos. Não está entrando, não está enchendo, não está ficando 2 litros por minuto? Então, além desses 5.000, a cada minuto vai encher mais, ó, 2 litros. Se for 1 minuto, é 2 vezes 1, ó. Se for 2 minutos, 2 vezes 2. Se for 3 minutos, 2 vezes 3. Não é isso? Então, aqui, ó, mais 2t, que é um tempo geral. 5.000 mais 2t. E 5.000 mais 2t a gente encontra aqui na letra A. E essa, o que você achou dessa? Me fala aí. Um pouquinho complicado, né? Mais alguém? Olha, eu vou recapitular essa questão. Já que ficou um pouquinho complicada, vou dar uma recapitulada aqui. Vamos lá. Ele fala que tem 20.000 litros, tem uma capacidade para 20.000 litros, e ela já tem lá 5.000 litros. Então, existe ali um reservatório, que não importa o formato dele, mas ela tem uma capacidade de 20.000 litros, e já constam lá 5.000. 5.000 litros. Já tem uma quantidade de água ali de 5.000 litros. Um quarto, né? Um quarto desse reservatório já está preenchido aqui. Isso aqui é 5.000 litros. Pronto. 5.000. Esse já é o ponto de partida. Ele quer a equação. Uma equação que ele chama Q de T. Ele quer que você monte a equação. Então, já de início já tem 5.000 lá. Eu preciso saber se vai encher, eu vou pôr mais. Se ele está enchendo ou se ele está secando, eu vou pôr menos. Quem vai determinar se está enchendo ou está secando é se vai estar mais entrando água do que saindo, ou o contrário. Ele fala que tem 2 torneiras, e elas são abertas. A primeira, ela enche 10 litros de água por minuto. Então, 10 litros por minuto. Enche. Ela coloca 10 litros por minuto. E a outra, ele não deu de mão beijada. Mas ele me disse que a razão, a divisão, o quociente entre a quantidade de água que entra e a que sai, ele ainda deixou bem claro, ó, nessa ordem. Então, é quanto? É 5:4. Então, o que entra, que é 10 litros, pelo que sai, é igual a 5:4. Quando a gente fez a proporção, encontramos que está saindo 8 litros por minuto. Então, entram 10 litros por minuto, mas saem 8 litros por minuto. Então, estão ficando 2 litros. Porque se ele coloca 10 e tira 8, está ficando 2. Então, se está ficando 2, ele está enchendo. Se ele está enchendo, eu vou colocar um mais. 2 litros a cada minuto. 2 vezes T. Porque se aqui, ó, for 1 minuto, entraram 2 litros. Ah, mas se forem 2 minutos, entraram 2 vezes 2. Entraram, a cada minuto está entrando 2 litros. Então, vezes 3, vezes 4, enfim. Beleza? Por isso ficou esse mais. Tinha uma bem aqui, ó, com menos, ó. Mas não estava enchendo. Perdão, não estava esvaziando. Se estivesse esvaziando, eu colocaria o menos.
como estava enchendo, eu coloquei um. Ó. É isso aí, meu povo. Tranquilo aí? Posso ir em frente? Legal. Vamos em frente, então, pessoal. Vamos em frente. Página 335, Enem 2017, questão 9. Vamos lá. Um sítio foi adquirido por R$ 200.000. Não, foi adquirido por R$ 200.000. O proprietário verificou que a valorização do imóvel após sua aquisição cresceu em função do tempo conforme o gráfico. A gente já viu que é uma função afim e ela é crescente, né? Beleza. E que essa tendência de valorização se manteve nos anos seguintes. O valor desse sítio no 10º ano após sua compra em real será... E agora, pessoal? Olha, a gente tem vários caminhos para trabalhar uma questão como essa. Mas bem aqui, passaram-se quantos anos? Ó? Passaram-se 2 anos. Vamos aqui de cálculo A. Em 2 anos. Em 2 anos, quanto foi que valorizou aqui? Foi de 200.000 para 240.000. Então, houve uma valorização de 40.000, você concorda? 40.000. Então, em 2 anos, valorizou 40.000. Eu quero saber quanto vai valorizar em 10 anos. Em 10 anos. Então, em 10 anos, vai valorizar X. X. Vou fazer uma regrinha de 3 direta. Quando você se deparar com esse gráfico aqui, ó, pode fazer a tua regrinha de 3. Então, porque vai crescer aqui dessa forma linear. Então, eu posso simplificar aqui esse 2 com esse 40, que vai dar 20.000, mas eu posso também fazer a continha devagar. 2 vezes X. Olha lá. E 10 vezes 40. Então, 2 vezes X é 2X. 10 vezes 40.000 é 10 vezes 40.000. Passando 2 dividindo, X igual 10 vezes 40.000, basta acrescentar um zero. Está aqui o 40.000, eu acrescento um zero. Ficou, então, 400.000. O 2 que está multiplicando vai dividindo. Então, X vai ser 200.000. Esse 200.000 foi o que valorizou, não é mesmo? 200.000. Foi o que valorizou. Então, inicialmente, ele estava aqui em 200.000. E em 10 anos, ele vai valorizar mais 200.000. Que foi o que nós encontramos aqui. Em 2 anos, ele valorizou de 200.000 para 240.000. Então, ele valorizou 40.000. Então, em 2 anos, valorizou 40.000. E em 10 anos? Em 10 anos, valoriza essa medida todinha aqui que eu chamei de X. Poderia até ter chamado de Y, aí para não confundir com esse X aqui em ano, né? Tudo bem. Fizemos as continhas e encontramos que ele valorizou 200.000. Ele está em 200.000 inicialmente. Esse foi quanto ele foi adquirido, o primeiro 200.000. E depois valorizou mais 200. Então, 200.000 mais 200.000, esse valor aqui vai ser igual a quanto? Ó? 400.000.
400 mil. Beleza, pessoal? Muito tranquilo. Maneira rápida de fazer aí uma funçãozinha como essa. Tudo certo, então? Top, então. Excelente. A gente pode fazer de outro jeito. Depois, você vai pensar uma outra maneira para fazer. O que é que eu quero que você faça? Logo mais tarde, amanhã no feriado, não sei. Y é igual a x mais b. Já tem o b, não tem? O b, né, o ponto onde toca o eixo dos y, já tem o b. O b, ele é o 200 mil. Então, a tua função já está assim, ó. Y igual a x mais o b, que é o 200 mil. Aí tu vai substituir um ponto. Tu tem esse ponto aqui. Quanto é que é esse ponto? Esse ponto, quando o x é 2, o y é 240. Então, quando o x é 2, o y é quanto? 240. Eu não vou fazer desse jeito, eu quero que você faça. Aí aqui é o A e aqui é o 200 mil. Dessa forma, você vai achar o A. Aí tu monta a tua equação, porque tu já vai ter o A, o B tu tem, e o X tu tem também, que é 10. Então tu tem o A que tu vai encontrar bem aqui, não é? Aí o B é o 200 mil, e o X é 10. Tu tá querendo esse Y bem aqui, esse Y, que vai dar o 400 mil. Mas treina depois, trabalha com essa fórmula, com essa regrinha aqui. Tenha pressa, não. Depois eu quero que você olhe essa questão e faça desse jeito, sem fazer a proporção. Tá bom? É mais longo, né? Um mínimo mais longo aí, até desnecessário. Mas é importante para a gente treinar. Mas na hora do Enem, você se deparar com uma situação dessa, tática ali, uma proporçãozinha, uma regra de 3, que vai dar certo. Olha, a gente vai fazer o nosso intervalinho. São 8h05, tá? Bora fazer o nosso intervalo, 1 minutinho de intervalo. Eu quero que você levante dessa cadeira. Levanta daí. O objetivo do intervalo é você circular esse sangue, dar uma oxigenada melhor nesse teu corpício aí. Então levanta, vai lá na torneira, jogue uma água mesmo no seu rosto, morde lá um pedacinho de pão, toma a benção lá do teu pai e da tua mãe e volta. Tá bom? É 1 minuto. É para dar uma oxigenada aí no corpo. Vai lá e volte.
Vamos lá, meu povo. Olha, antes da gente avançar aqui, eu quero trabalhar essa questão. Essa aqui ficou de dever de casa, aqui, como eu te disse, né? Para te fazer dessa maneira, substituindo os pontos. E isso que está bem aqui, você vai... Isso foi só uma dicasinha para você fazer depois. Dessa forma. Dever de casa. Dever de casa. Tá? Tu vais pegar a forma da equação. Você já sabe que o B é o 200.000, está aqui, que é onde toca o eixo. E você vai substituir um ponto. Esse ponto bem aqui, ele é um ponto que para x é 2 e para o y é 240 mil. Está aqui o x e está aqui o y. Você vai jogar aqui o x, que é 2, o y, que é 240 mil. E tu vais achar, fazendo as continhas aqui, tu vais achar o A. Vai dar 20.000, né? Até fiz o teu dever de casa. A outra situação que eu quero te mostrar para essa questão é a seguinte. Olha. Deixa eu ver aqui. No gráfico de uma função afim, uma reta, aqui está. Aí eu tenho aqui um ponto. X, vou chamar esse ponto aqui de A. Ele é o X de A aqui, e aqui é o Y de A. Aqui é um ponto B. Aqui é o X de B, e aqui em cima o Y de B. Esse ângulo aqui eu vou chamar para ele de alfa. Se aqui é alfa, aqui também vai ser alfa. Se eu traçar uma paralela, se aqui é alfa, aqui também é alfa. Esses ângulos são correspondentes. Lembra? Retas paralelas interceptadas por uma transversal. Se aqui é alfa, aqui também é alfa. Os ângulos são correspondentes. Aqui é 90 graus. Quanto mede só esse cateto? Olha aqui para mim. Só esse cateto bem aqui, daqui até aqui, ó. Tudo desse ponto 0 até o B, tudo isso é XB. Esse pedacinho bem aqui é o XA. Somente esse cateto aqui, ó, ele é o XB menos o XA. O mesmo raciocínio para esse outro cateto aqui, ó. Tudo aqui, do 0 até lá em cima, é YB. Somente esse pedacinho bem aqui, só essa partezinha bem aqui, é o YA. Então, só esse cateto vai ser o YB menos o YA. Aí eu vou fazer a tangente para esse triângulo aqui. Ó. Tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. O que é o tangente de alfa? É a divisão do cateto que faz oposição a alfa, que é o YB menos YA, dividido pelo cateto adjacente, que é o XB menos XA. Então, essa tangente de alfa é a diferença dos y pela diferença dos x. A tangente desse ângulo aqui, que a reta forma com o eixo do x, nesse sentido bem aqui, ó. No sentido aqui anti-horário. Né? Eu tenho aqui exatamente o A. Ele é YB menos o YA, que divide XB menos o XA. Ele me dá o declive, me dá a inclinação dessa reta. Ele é quem? O coeficiente angular. Essa tangente é exatamente y, que é igual a AX
mais B é ele. Esse A é esse, que é a tangente, que é a diferença dos y pela diferença dos x. Bora voltar na nossa questão. Está vendo aqui a nossa questão? Bem, eu sei que a função ela é assim, y igual a x mais b. Eu sei disso porque é uma reta, y igual a x mais b. Então, y é igual a x, vou colocar o a aqui já já, mais b. B é o ponto onde o gráfico toca o eixo dos y, e esse b é 200 mil. E quem é o A? O A é a tangente desse ângulo aqui, ó. Pode ser só aqui, professor? Pode. Olha como é que está esse triângulozinho bem aqui. Colocar ele bem aqui. Só esse triângulozinho aqui. Quanto é esse cateto aqui na base, ó, na horizontal? Ele mede 2. Quanto é esse cateto na horizontal aqui, ó? É de 200 para 240 mil. Então, esse aqui é de 40 mil. Está aqui o meu ângulo. E eu sei que a tangente desse ângulo aqui, a tangente desse ângulo é exatamente o meu coeficiente angular. Ele é 40 mil por 2 mil. Tangente é o cateto oposto, 40 mil, pelo cateto adjacente, que é 2. Então, 40 mil dividido por 12, eu vou pôr bem aqui, ó. 40 mil dividido por 2. Então, o y é igual a 40 mil dividido por 2, que é o meu coeficiente angular, que é a tangente do ângulo que essa reta está formando com o eixo do x, que eu estou vendo que tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Está aqui, ó. Então, deu 20 mil essa divisão. 20 mil. X mais 200 mil. Ele está querendo o valor de y quando o x é 10. Quando o x é 10, o y eu tenho que saber quanto é. Ó. Então, fica 20 mil vezes o x, que é 10. Ó. Eu vou substituir, porque ele quer o valor de y quando o x é 10. Mais 200 mil. Ora, o y vai ser, então, 200 mil vezes 10 é 20 mil vezes 10 é 200 mil, mais esse 200 mil. Então, veja que o y foi 400 mil. Olha, eu vou recapitular essa questão bem aqui, numa nova página. O mesmo cálculo que eu fiz. A nossa função, ela estava desse jeito. Aqui. Aqui era 200 mil. E bem aqui, 240 mil, não era mesmo? Sim ou não? 200 mil. Tudo bem. A minha função, ele está querendo o valor de y, ficou sem simetria aqui, mas é porque ficou curto mesmo, não tem problema não. O valor de y, quando o x é 10. Quando o x é 10, ele quer saber quanto é o y, isso que ele quer. Aí o que eu tenho? Só de olhar para cá,
que y é igual a AX mais 200 mil. Isso a gente tem só de olhar, porque esse é o B, que é o ponto onde o gráfico toca o eixo dos Y. É o B. Bem, eu estou precisando do coeficiente angular. Eu sei que esse x vai ser quanto? 10. Então, o y é igual. Quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo do x. Esse é o coeficiente angular. Eu, sabendo disso, eu vou tratar de achar esse coeficiente angular bem aqui, ó, nesse triângulo, porque o ângulo é esse. Bem aqui ele tinha me dado que era 2. Então, aqui é 2, e esse cateto bem aqui é de 200 para 240. Então, esse cateto aqui ele é de 40 mil. Tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, essa tangente vai ser 40 mil dividido por 2. Vezes o x. Mas o x tem que ser quanto? 10. 10. Mais 200 mil. Aí acabou. Por quê? 40 mil dividido por 2 é 20 mil. 20 mil vezes 10 é 200 mil. 200 mil mais 200 mil é 400 mil. Esse é um outro olhar. Aqui já envolve bem a geometria analítica, que a gente vai dar um tratamento na geometria analítica lá na frente. Mas você tem essa possibilidade de resolver a questão dessa maneira. São muitas maneiras. Eu gostei mais dessa aqui, ó, que faz uma proporção e acabou a história. Em 2 anos aumentou 40 mil. 2 anos aumentou 40 mil. Em 10 anos, que é o que ele quer, vai aumentar X. Então, deu 200 mil em 10 anos. Com 200 mil do início, no final de 10 anos, vai juntar tudo e vai ter quanto? 400 mil. Acabou. E a outra é essa, colocando, substituindo os pontinhos devagar. Quem é o X? Quando o X é 2, o Y é 240. Aí você acha o A, porque o B já te deu de mão beijada. Aí você mata o A. De posse do A, tu vai ficar numa equação desse tipo aqui, ó. O A vai dar 20 mil aqui. Aí vai cair nessa equação. Volta para a equação original, vai dar o 20 mil aqui. Só que o X tem que ser quanto? Ó? 10. 10 aqui, ó. Pronto, aí mata. Então tem vários caminhos para você fazer a questão. Vários métodos, várias formas. Dessas que eu fiz, me fala aí, qual fez mais sentido? Qual ficou melhor para você? Beleza. A primeira foi uma unanimidade aí, né? A primeira, com certeza. Então, vamos lá. Depois você refaz, depois você treina. É importante ter um outro olhar. Isso aqui também está no Enem todo ano, esse modelo de questão. Você deve ter visto isso, um tanque, um reservatório, que ele enche, ele quer um gráfico. Isso cai todo ano. Então, eu tenho que ter noção disso aí. Noção não, eu tenho que treinar e acertar isso aí, porque isso cai. Não vai ser uma surpresa se aparecer novamente esse tipo de questão. Não é mesmo? Vamos lá. Página 336. A questão é a questão 10. A água para abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por 2 reservatórios idênticos. 2 reservatórios idênticos. Em formato de bloco retangular. São prismas aqui. Ligados entre si por um cano igual ao de entrada, conforme ilustra a figura. Então, existe um cano de entrada e os 2 reservatórios. O reservatório 1 e o reservatório 2 são ligados por um cano que é igual ao de entrada. Esse aqui, ó, é o cano de entrada. E esse cano é igual aqui ao cano de entrada.
Esse cano é igual a esse cano. É isso que ele fala para a gente. A água entra no sistema pelo cano de entrada, lá no reservatório 1. Ela entra bem aqui. Há uma vazão constante, então está caindo água ali de forma constante. Ao atingir o nível do cano de ligação, quando a água chegar bem aqui, no nível do cano de ligação, a água chega aqui, passa a abastecer o reservatório 2. Passa a abastecer o reservatório 2. Suponha que, inicialmente, os 2 reservatórios estejam vazios. Qual dos gráficos melhor descreverá a altura do nível da água no reservatório 1, em função do volume V de água no sistema? Ele está querendo saber a evolução, essa altura aqui, como é que vai se comportar no reservatório 1. Como é que essa altura se comporta? Olha, veja que é um bloco retangular. Inicialmente, não tem água lá. Aqui a gente vai dizer que é a altura e aqui é o volume de água. Tem 0, começa aqui. 0 volume, 0 altura. Aí começa a cair água. Isso aqui vai enchendo, vai caindo água de forma constante. Ele vai tomar o fundo e vai enchendo aqui, de forma constante. Então, isso aqui é uma reta. À medida que vai colocando o volume aqui, vai enchendo aqui, vai aumentando a altura. Vai aumentando essa altura aqui. Quando chegar no nível do cano, ele fala que passa a abastecer aqui o reservatório 2. Então, o que vai acontecer com essa altura bem aqui, ó? Por um tempo, vai parar de encher. Por um tempo, para de encher. Fica parado. Vai continuar entrando água aqui, vai continuar aumentando o volume, mas vai ficar parado bem aqui, por um tempo. E começa a encher aqui o reservatório 2, vai enchendo o reservatório 2, e vai chegar uma hora que a água vai empatar aqui, no reservatório 2 também. Vai ficar no mesmo nível. A partir daí, a água que entra vai dividir para os 2. Aqui, nessa parte, nesse primeiro momento, a água que entrava nesse cano que abastecia o sistema enchia só o reservatório 1. Aí eu tinha uma inclinação, eu enchia mais rápido. Essa inclinação era grande aqui, era alta essa inclinação. Porque está enchendo rápido. Bem aqui, a água começa a ser jogada para o outro reservatório. Aí esse parou de encher. Por um tempo, essa altura vai ficar fixa. Eu vou chamar de H1 bem aqui, ó. Vai ficar parada aqui, vai ficar fixa. Não vai encher, porque a água está indo toda para o outro reservatório. Mas ele está querendo a evolução apenas aonde, ó? Qual dos gráficos melhor descreverá a altura H do nível de água onde? No reservatório 1. Ele não quer o nível da água do reservatório 2. Ele está focado no reservatório 1. Aí parou. Quando encheu o reservatório 2 até o nível do 1, agora os 2 começam a encher juntos. Só que a quantidade de água que entra no sistema é a mesma. Então, não está só abastecendo o 1. Aquela mesma quantidade de água agora abastece o reservatório 1 e também o reservatório 2. Só que o crescimento, você concorda comigo que vai ser mais lenta a evolução nessa altura? Se vai ser mais lento, por quê, professor? Porque a água que entra aqui está dividida para cá e para cá também. Então, não vai ser tão inclinado quanto o primeiro. Vai ser mais aqui, ó. Porque a evolução dessa água aí, ó, vai ser menor.
Vou fazer um pouquinho mais para a gente perceber aqui. Eu quero colocar menos inclinado que esse. Esse ângulo aqui, ó, é mais aqui inclinado, não é? Em relação a esse outro. Por quê? Porque a água está sendo dividida. A água que entra ali, ela é dividida. Certo? Onde é que a gente encontra isso? Olha, esse aqui está despachado. Porque só encheu, ele nem considera que parou de encher quando ele estava se comunicando lá. Só que também não, porque é reto, né? Ali, à medida que vai, na mesma proporção que entra ali aquele... É linear. Vai entrando um volume de água e vai aumentando a altura. À medida que entra o volume, aumenta a altura. Não tem um momento que vai encher mais devagar e um momento que vai encher mais rápido. Aqui ele fala que com o volume foi enchendo lento. Quando inclina bem aqui, ó, quase na vertical isso aqui, é que entrou um volumezinho e já subiu ali aquela altura. Não, isso não acontece. A entrada da água é constante. Então, vai entrando água e vai subindo ali normalmente, constante. Então, não pode ser esse aqui também está fora. Bem, esse outro está bonitinho, porque encheu um pouco, bem inclinado, manteve-se aqui parado, o reservatório 1 não encheu. Quanto subiu aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ele está me contando que no primeiro momento que encheu o reservatório 1 e o segundo momento, a evolução da altura foi a mesma dinâmica, mas não. Esse aqui a gente já viu também que está furado, não pode ser. Por quê? Porque aqui ele fala que entra um volumezinho, e aí a altura evolui aqui, ó, tudo aqui, ó, para cá. E aqui, o mesmo volumezinho no final de água, mesmo quadradinho, um quadradinho aqui, sobem 3 aqui na altura. E esse outro, um quadradinho, está subindo 1 aqui na altura. Não faz sentido, porque a evolução é constante nessa área. Então, a altura vai subir constante. Isso vai estar fora. A dúvida estaria aqui. Então, no primeiro momento, que ele está enchendo sozinho, está bem evoluído, legal aqui. A altura sobe bem aqui, top. Aí tem um momento que para, né? Ele para de encher. Quando empatam os volumes, ele começa a encher. Mas ele começa a encher aqui mais lento do que aqui. Por que mais lento? Porque ele vai dividir a água para os 2 reservatórios. A água que entra aqui, que antes encheu esse sozinho, e por isso foi bem inclinado aqui, quando empatou o volume, agora está enchendo aqui e aqui também. Então, está no mínimo enchendo pela metade aí essa força, né? Porque a água está sendo distribuída para 2. Então, essa altura já não vai subir tanto aqui, ó, nesse trecho em relação ao primeiro. Eu vou chamar de altura 2, bem aqui. Então, o nosso gabarito é a letra D. Beleza? Diga-me o que você achou dessa questão. Achei ela tranquila. Talvez eu só teria me confundido nessa parte final, né? Não teria pensado nisso que você falou, de que ia demorar um pouquinho mais para subir depois que chegasse no vazão. Mas tranquilo, uma questão bem tranquila. Beleza, depois deu para entender, então? Sim, deu para entender. Top. Aí no nosso livro, a letra D e a letra E estão iguais, né? Ajeita aí, foi uma falha aí. É desse jeito o gráfico na letra E. Aí no nosso livro está igual a D e a E, salvo engano. Confirma aí. Depois você faz um pequeno ajuste, tá bem? Mais alguém? Mais alguém? Que achou aí? Mais alguém tem um comentário sobre ela? Isso vai cair, gente.
Isso vai estar no Enem. De novo. Podemos ir então, não é mesmo? Vamos lá. O Enem adora essas torneiras, esses tanques, essas vazões. Bora olhar aqui na página 337, a questão 11. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora, foi utilizada apenas uma torneira, apenas uma bomba, né? Apenas uma bomba. Na primeira hora, foi utilizada apenas uma bomba. Mas, nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Então, olha, nós temos uma primeira bomba. A primeira bomba trabalhou bem aqui, não foi? Sozinha, em 1 hora. Na primeira hora, foi utilizada apenas uma bomba. E nessa primeira hora, o reservatório tinha 6.000 litros. Aqui está os 6.000 litros, ó. Quanto secou em 1 hora? Fala aí para mim. Em 1 hora, não secaram 1.000 litros? Então, a vazão dessa bomba, ela é de 1.000 litros por hora. Porque o gráfico está me mostrando isso. Essa bomba aí, ela foi ligada sozinha aqui, ó, nesse tempo em hora, tá vendo? Ela foi ligada sozinha aqui em 1 hora. E baixou dos 6.000 litros, foi para 5.000. Baixaram 1.000 litros. Então, em 1 hora, essa bomba esvaziou sozinha 1.000 litros. É a força dela, é a vazão dela. São 1.000 litros por hora. Está bem aqui. Bem, aí eles queriam secar mais rápido. Aí ligaram uma outra bomba. Quando ele liga essa outra bomba, passam a ficar funcionando a primeira bomba e também a segunda bomba. Esse cálculo, essa análise eu vou chamar de A, e essa aqui eu vou chamar de B. E agora uma segunda bomba foi ligada. E as 2 bombas juntas zeraram, secaram, zerou aqui, esvaziaram tudo. Quanto foi que eles esvaziaram? As 2 juntas esvaziaram, quantos litros tinham lá? Tinham 5.000, ó. 5.000. Elas esvaziaram esses 5.000 que tinha bem aqui, em quanto tempo? Ó, de 1 para 3 horas, aqui tem quantas horas? Ó? 2 horas. Ele fala aqui, mas nas 2 horas seguintes, ó, nas 2 horas seguintes. Então, essas 2 juntas conseguiram esvaziar 5.000 litros. Em quanto tempo? Em 2 horas. Se eu simplificar isso aqui por 2, eu vou ter 2.500 litros por hora. Isso são as 2 juntas. Agora, faz essa conta comigo. Uma bomba sozinha, a primeira bomba sozinha, vai esvaziar 1.000 litros por hora. As 2 juntas vão esvaziar 2.500 litros por hora.
Bem, aqui eu vou colocar um cálculo C, só a vazão da segunda bomba, que é o que ele quer na questão. Você concorda comigo que é o total das duas juntas menos o da primeira bomba? Então, a segunda bomba sozinha vai ser 2.500 litros por hora, menos o da primeira bomba sozinha, que é de 1.000 litros por hora. Então, essa segunda bomba sozinha vai ser de 1.500 litros por hora. Nosso gabarito, letra C. Olha só que maravilha, hein? Diz aí o que você achou dessa. Fácil, muito fácil? Essa foi extremamente fácil ou foi facílimo? Maravilha. Que maravilha. Pessoal, o meu sonho é que você acerte as 45 questões de matemática agora no próximo Enem. Pega esse nosso livro e faz esse livro ficar pequeno na tua mão. Vai para cima dele, vai resolver, acaba com esse livro. Entendeu? Vai estudar. É assim que vem, é assim que cai. E você tem que estar com habilidade para resolver esses modelos de questão. Vê que é diferente de um vestibular tradicional, aquela calculeira, muita conta. Não tem muito disso. Vai ter, talvez, em uma ou duas questões. 3, que seja 3. Mas a grande maioria ali vai ser com esse tipo de raciocínio. Uma questão bonita, sofisticada, inteligente e tranquilo aqui. Né? Uma pessoa que estuda, que vai fazendo 2, 3, 4, 10 questões de matemática por dia, faz mais de 900 pontos de matemática no Enem, mas na categoria, com calma. Vamos em frente. Página 337, questão 12. Vamos lá. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos seus clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal. Um valor fixo de R$ 12. Opa, R$ 12. Calma! Para os clientes que fazem até 100 ligações por mês. Olha que ele está te dando aí a função constante. R$ 12. A pessoa paga a bagatela de R$ 12. Se fizer até 100 ligações por mês. Você vê que você vai treinando e vai ficando fácil. Vai ficando mais familiarizado, mais familiarizada com as questões. 100 ligações por mês. Então, ele paga R$ 12. Um valor fixo. Um valor fixo de R$ 12 para os clientes que fazem até 100 ligações por mês, ao mês. É uma função constante até aqui. Quando eu olho para cá, se eu estiver muito ansioso, né, eu já elimino aqui e já elimino aqui. Isso já está fora do páreo. O lance está nessas duas belezuras que me apresentaram uma função constante. Com um pouco de sorte, só uma está com 12 e 100, mas as duas estão com 12 e 100. Ó. 12 e 100. Ó. Pronto. Então, a gente está no caminho certo. Vamos continuar o nosso raciocínio. Agora que a gente leu o primeiro dado da questão. Vamos lá. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de quanto, hein? De 10 centavos por ligação, a partir da 11ª até a 300ª. Vamos lá. Então,
tem uma função constante, afim aqui, até a ligação 300. Quantas tem bem aqui, hein? Ó, aqui é até 100, ele fala que é da 101 a 300, certo? Eu tenho 200 ligações aqui, ó. Quanto custa cada uma dessas 200 ligações? 10 centavos. 10 centavos de real. 0,10 reais por ligação. Então, eu vou pegar essas 200 e vou multiplicar por 0,1. Uma vezes 200 é 200. Mas eu considero uma casa decimal, ó, 20. Então, vai acrescer bem aqui 20 reais. Bem aqui, ó. Bem aqui vai aumentar 20 reais. Veja que eu estou em 12. Se vai aumentar 20 por causa dessa situação aqui, vai para 32. Os dois gráficos foram até o 32. Só que um, quando chegou no 32, ó, 30, 31, 32, está vendo que não encosta no 33. Ó. Voltou para uma outra função afim. E esse outro, quando chegou no 32, ele foi constante em 32. Bora ver o que diz o outro dado da questão. E caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado, olha, um valor fixo. Então, de novo, aqui vai ser uma função constante. E quanto é esse valor? R$32. Exatamente aqui, ó. R$32. Chegamos na nossa resposta, ó. Letra B. Recapitulando, ele deu 3 situações. É um plano sofisticado. Até 100 ligações é uma função constante. Ele paga um valor fixo de R$12. Fez uma ligação, pagou R$12. Fez 20, pagou R$12. Fez 90 ligações, pagou R$12. Fez 100 ligações, pagou R$12. É fixo. De 101 até 300 aqui, ó, de 101 a 300, vai ser cobrado 10 centavos por ligação. Cobram 10 centavos por ligação, bem aqui. E quantas ligações tem de 101 até 300? Tem 200. E foi 10 centavos por cada uma delas. Então, deu R$20. Multiplicação de número decimal. Multiplica normalmente como se não tivesse vírgula. E aí eu tenho, então, 1 vezes 200 é 200, e depois considera aqui uma casa decimal. Então, deu 20. Ó. Aumentou daqui para cá, nessas 200 ligações, aumentaram 20. Ó. Então, de 12 foi para 32. De resto, ele fala que de 300 até entre 300 e 500 ligações, vai ser novamente um valor fixo de 32. Então, aqui eu tenho 32. E aí acabou. E outra, essa questão, eu só fiz a conta, nem precisava fazer a conta. Por quê? Olha lá para o gráfico. Sem fazer conta alguma, ele me dá 3 situações. Ele fala que começa constante. Constante. R$12 fixo. Aí, beleza, R$12 fixo. Só podia ser uma das duas. Aí, depois, a coisa evolui. 10 centavos por ligação, mas eu nem vou olhar lá, porque só são essas duas. Evoluiu e empatou, foi para o 32.
Mas digamos que eu nem tivesse feito esse 32 aí, não quis saber dele. Eu só olhei e vi que vai crescer aqui dessa maneira linear. Depois ele fala que é constante de novo. Ele fala que quando chegar lá naquele patamar, vai ser constante de novo. Então, tem constante no início e constante no final. Então, está aqui. A única que tem constante no início e constante no final é a letra B. E aí você matava essa questão sem fazer cálculo algum, só sabendo o que é uma função constante, o que é uma função afim, e aqui voltou a ser constante. No início ele fala que é R$ 12 fixo até 100. E no final ele fala que é R$ 32 fixo entre 100 e 500. Então, a única que tem esse comportamento é a letra B. Não mata vocês logo de facilidade, não, pessoal. Pessoal, me responda de toda a pureza d'alma. Matemática é difícil? Você acha que consegue matar 40, mais de 40 em matemática? O segredo é treinar, é repetir, refaça essas questões e depois vai para cima do livro e procura por outras e vai voraz para cima disso. Fazer essa aqui rapidinho. O tempo é bem curto e eu passei a vista aí, eu vi que você consegue fazer as outras. Essa fortalece o coeficiente angular. Tem várias maneiras de você fazer. Você pode pensar no y igual a x mais b. Veja que ele está dando um gráfico e está pedindo a lei de formação. Ele quer a função. Sem ler a questão, tu já viu o que ele quer. Ele te deu o gráfico e está querendo a função. É? Bora lá. Página 345, questão 27. Uma torneira gotejando diariamente é responsável por grandes desperdícios de água. Observe o gráfico que indica o desperdício de uma torneira. Se Y representa o desperdício de água em litros, está aqui o eixo dos Y, representa o desperdício em litros. E X representa o tempo em dias. Esse eixo do X representa o tempo em dias. A relação entre X e Y isso aí é uma reta. Se o gráfico é uma reta, é uma função afim aqui, ó. Ela tem uma inclinação. Então, Y é igual a X mais B. Mas olha, B é o ponto onde o gráfico toca o eixo dos Y. E eu estou vendo que é quanto? Ó, 0. Então, esse B aqui, ele é quanto? Ó? Ele é 0. Só de olhar para o gráfico, eu estou vendo que ele é 0. Como é que está a minha função? Y igual a AX. Então, eu já vi que essa aqui não pode ser, né? Vou colocar assim. Essa não pode ser porque tem mais 50. Essa não pode ser porque tem um mais 1. Está fora. As únicas que tem AX é essa, ó, AX, AX e AX. A, B, C. Tem muitas ainda pela frente. Mas olha só, eu não sei que essa belezura aqui é o coeficiente angular e ó, o A é o coeficiente angular, que é representado também por uma letra M, a gente vai ver lá na geometria analítica. E ele é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo do X,
que eu vou chamar de alfa. Bora fazer essa tangente aqui, então. Tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto que está oposto a esse ângulo aqui, ó, essa medida aqui todinho, ó. Quanto mede isso aqui tudinho, ó? 600. Dividido pelo cateto adjacente, que é quanto, ó? 10. E 600 dividido por 10, simplifica esse zero, encontra quem? 60. Então, o coeficiente angular ele é 60. Vezes quem? X. Matou a questão rapidinho, emprestando um pouquinho da teoria lá da geometria analítica. E aí, deu para acompanhar essa? Maravilha. Que top. Que top. Essa aqui você pode fazer uma proporçãozinha também. Ele dá 3 situações e você consegue matar. Essa aqui também, ele dá todos os valores para você substituir, fazer o gráfico. Bora olhar para essa aqui, para finalizar. No outro dia a gente faz mais. Mas aí já ficou dado esse recado que você vai se deparar com esses modelos de questão. Treina. Depois eu vou compartilhar isso lá no grupo. Faz logo essas, depois vai atrás de outra. Pessoal, vai estudar. Se esforce. Se esforce mais. Você, às vezes não. Tem trabalho, tem estudo, tem família, tem um monte de compromisso. Entendeu? Mas você precisa se esforçar, que vai dar certo para você. Eu estou te dizendo isso porque eu vejo acontecer todo ano isso há muito tempo. Aluno que estuda se dá bem. Aluno que morava lá longe no interior, aqui do Amapá, distante, se dando bem e ocupando cargos importantíssimos no nosso estado. Entendeu? Posso citar um exemplo que me veio agora, que hoje começou o curso. Essa semana começou esse curso desse meu colega. Tinha um estagiário lá no meu setor, que ele era estagiário lá, e pronto. Depois ele passou para a Polícia Civil, e depois ele passou para técnico da Justiça Federal, passou a trabalhar junto comigo lá. E depois ele passou para delegado da Polícia Federal. E essa semana começou o curso dele, já passou em todas as fases, e agora é um curso já para tomar posse. Entende? Foi que ele fez, do interior do Pará, lá de Laranjal do Jari, esse rapaz. Foi que ele fez. Ele foi para os livros, ele foi estudar, e ele acreditou. E o sarrafo estava alto, o sonho dele era alto. Então, para isso, ele tinha que dar o gás. Ou ele baixava o sonho dele, colocava um soninhozinho lá baixinho mesmo, estudava pouco e se aquietava. Entendeu? Mas não, ele está dando gás até hoje. Que o curso dele. Então, que sirva de exemplo, esses bons exemplos para a gente, porque o estudo, através do estudo, de forma honesta, a gente vence, a gente alcança, e vai dar certo para você, mas tem que estudar. Não dá para ficar aí parado, perdendo tempo, feriado passando, noite passando, e você aí perdendo tempo em rede social, perdendo tempo por aí, sem estudar. Monta o teu cronograma, segue o teu cronograma e vai à luta que vai dar certo. Bora matar essa aqui rapidinho. Essa aí, pelas horas que são, eu não vou fazer conta dela. Eu vou resolver sem conta, sem cálculo, e depois eu vou te dar um caminho para te fazer a conta. Olha aí. Página 342, questão 21. No Brasil, costumamos medir temperaturas utilizando a escala Celsius. Os países de língua inglesa utilizam a escala Fahrenheit. A relação entre essas duas escalas é dada pela expressão. Aí ele deu uma expressão bonitinha aqui. Vamos anotar essa expressão. F é igual a C vezes 1,0
8 mais 32. Essa relação ele deu. Esse vezes, ó, não é um x, né? É vezes. F é igual a C vezes 1,8 mais 32, em que F representa a medida da temperatura na escala Fahrenheit e C a medida da temperatura na escala Celsius. O gráfico que representa a relação entre essas duas grandezas é... Bora olhar para cá e botar esse gráfico rapidinho, ou pelo menos fazer um esboço desse gráfico. Aqui é a escala Fahrenheit, aqui é a escala Celsius. Eu quero que você me fale se essa aí é uma função crescente ou se é uma função decrescente. Crescente? Excelente. Ela é crescente porque o A é o quê? Ó? Maior do que zero. Então, o gráfico vai estar assim ou vai estar desse jeito? Do primeiro jeito. Isso, assim. Assim ou desse jeito? Assim, porque é uma função crescente. Beleza. Eu não tenho esse 32. Quem é esse 32? É o ponto onde o gráfico toca o eixo dos y, no caso o F. Então, ele vai tocar bem aqui. Só que toca aqui, o gráfico não está decrescente, ele está crescente. Portanto, não vai ficar dessa maneira o gráfico. Não faz sentido. Vai estar aqui, ó, crescente. Quando eu olho para as alternativas, essa não pode ser porque está decrescente. Isso aqui não tem nada a ver com função afim, porque função afim é uma reta. Aí eu tenho essas duas. Olha para a cara delas. Ele está dizendo que está tocando no menos 32. Mas não é no menos 32 que toca, é no 32 que toca. Então isso aqui está fora também. Então a questão, ela mal começou e já acabou. Não tem como ser outra alternativa. O que nós fizemos aqui? Percebeu que é crescente e percebeu que toca no 32. O aluno que não tem essa informação, que o B é a ordenada do ponto onde toca o eixo dos y, o eixo vertical, ele vai ficar doidinho querendo marcar bem aqui ou aqui, vai ficar aí sem saber. Mas olha, quando C é zero, quanto é o F? A função ela é F, que é igual a C vezes 1,8 mais 32. Quando C é zero, o F está bem aqui. Quando C é zero, zera bem aqui. Ó. E o F é quanto? Ó? 32. Então não tem como ser o menos 32. Certo? E aí você descobre esse ponto aqui. Ó. O que eu posso fazer, professor? Esse ponto faz a tangente do ângulo. Não é o A que eu estou precisando aqui? No caso, deixa eu voltar aqui. Ó. Ah, nem precisa. Já tá tudo aí, de mão beijada. Eu faço o oposto. Se eu quero esse ponto bem aqui, eu vou chamar para ele de C. C1. C1 para esse ponto. Quem é ele? É quando o F é zero. Você vai pegar a mesma equação, vai fazer esse F aqui agora igual a zero. E vai fazer as continhas para obter o C. Então, não precisa. Vai dar bem aqui esse valor aproximado. Ele aproxima aqui. Tá bem? Mas a questão acabou sem saber esse C. Ah, tá, bora colocar o C lá. Ó, F é igual a C vezes 1,8 mais 32. Quando o F é zero, você encontra o C vezes 1,8 mais 32. Passa o mais 32 para o primeiro membro, vem menos 32, é C vezes 1,8. Que aí tu vai passar dividindo essa belezura aqui e vai encontrar um valor próximo desse que consta lá. Beleza, meu povo? A gente vai finalizar aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Beijão para ti, bom feriado e até sábado agora, a nossa aula sobre função quadrática. Tchau, tchau, pessoal.